Meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco aqui na sua TV Mar, canal 25 na NET. Todas as sextas-feiras, a partir das 9h30 até as 10h30, debatemos aqui assuntos bastante importantes sobre a segurança pública. Hoje nós vamos falar sobre a questão desse embate em relação ao que foi feito e divulgado, dos números de homicídios no estado de Alagoas e que depois foi retificado. O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Há realmente uma diferença, uma discrepância muito grande entre o resultado que foi divulgado e o que foi constatado? Vamos debater sobre esse assunto e também em relação aos estupros. Alagoas registra mais de um estupro por dia, aponta uma pesquisa. Esses são os assuntos de hoje do Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, estamos começando mais uma edição do nosso querido Segurança em Foco, todas as sextas-feiras aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET, das organizações Arnon de Mello. A última sexta-feira fui substituído pelo nosso querido, foi o Mauro Wedekind, nosso companheiro jornalista Mauro Wedekind, porque entre sexta e segunda-feira eu não me senti muito bem e já estou resolvendo com problemas de saúde, enfim, aquela história. Durante muito tempo eu cuidei de muita gente e esqueci da minha saúde, agora está na hora de cuidar de mim, não é? Então foi por isso que eu tomei um susto na segunda, sábado, sexta, sábado, domingo, segunda, mas enfim, estamos de volta mais uma vez. Mas agradecendo ao Mauro Wedekind por sempre com muita competência conduzir aqui o programa. Bom, o tema, como nós citamos assim que abrimos o nosso Segurança em Foco, em relação aos números que foram apresentados à população, dando aí, inclusive, uma sensação de que o trabalho estaria indo de vento em popa, houve uma redução de mais de um pouquinho de 20% de redução de homicídios, E que depois foi contestado pela imprensa, por algumas pessoas que começaram a fazer os cálculos, e isso baixou para 17%. Uma redução bastante até insignificante, 3%, mas, enfim, acabou ficando supostamente colocado e como se houvesse uma indução dos números, uma maquiagem, como se usou no popular, dos números, que causou, inclusive, uma reação do próprio secretário, Lima Júnior, que disse que não está fazendo molecagem à frente da secretaria e que quem errou os números foi a própria confederação. Enfim, vamos discutir esse assunto, vamos falar aqui, agradecer mais uma vez a presença dos nossos amigos Leonardo de Moraes, advogado criminalista, mais uma vez um bom dia, um abraço, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Wilson. Bom dia, amigos. Bom dia a todos. Muito bem. Meu querido doutor Geraldo Magela, também historiador, escritor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço. Eu agradeço também. Hoje já está deixando a barba crescer, no bigode, vai voltar aquelas origens, voltando às origens, Exatamente. Muito bem. Foi a pedidos? Muito bem. Esse é o nosso Magela. Doutor Flávio Saraiva, advogado, delegado, também esportista, enfim, bom dia, um abraço tê-lo aqui. Prazer tê-lo aqui. Bom dia a todos. Muito bem. Doutor Flávio Saraiva, eu vou começar com o senhor para a gente tocar nesse assunto, já que o senhor também, durante muito tempo, trabalhou com bastante estatísticas como delegado e ainda trabalha, que é o que o senhor é especialista em segurança. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Houve realmente, depois que foi mostrado, o senhor acha que está havendo um momento também de execração antecipada antes de se checarem os fatos? Por exemplo, houve aí o número que foi divulgado, um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em que parece que foi feita uma interpretação de algumas nomenclaturas e tipificações, talvez, colocadas corretamente pela segurança pública para o Fórum. E aí o Fórum acabou se enganando e acabou dando esses impasses nas numerações e no cálculo final. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor acha que talvez a imprensa tenha, enfim, exagerado na pressão, dizendo que talvez a segurança pública, para poder mostrar serviço, estivesse maquiando esses números? Bom dia. É uma reclamação recorrente, São Paulo, quando apresentou os números de redução de homicídios, a mídia foi para São Paulo, verificar como ocorriam aqueles números. Aí, por exemplo, tinha uma chacina, contabilizava apenas uma morte. Os homicídios decorrentes de intervenção, de oposição à intervenção policial também não eram contados. E isso foi se ajustando, Tem uma chacina, computar apenas um homicídio, não era o caso. Mas São Paulo consertou. Alagoas está no grupo dos estados em que dos estados que apresentam os números mais confiáveis, está no grupo 1.
Então, o que ocorreu de fato foi que Alagoas informou os homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública não computou como homicídio. Quer dizer, eles não computaram, não foi uma coisa de erro de cálculo, não. Quer dizer, eles não absorveram esses números, foi isso? Porque seriam, apesar de ser homicídio, né, crimes violentos, você vê ali, crimes violentos, letais e intencionais, né, que agrupa também a intervenção policial, o decorrente da intervenção policial. E o Alagoas foi um número de 20%, desceu para 10%, mas não alterou a posição de Alagoas no cenário nacional e nem desqualifica os resultados de Alagoas. Há essa divergência, é importante que seja valorizada, questionada, porque dá mais responsabilidade às pessoas que constroem essas estatísticas e começam a divulgar. É preciso filtrar, analisar, ter uma visão bem crítica dos dados. Você tem um resultado positivo e esse resultado positivo vamos dizer assim, não é mascarado. Minimizado, vamos dizer assim. Em razão de um pequeno erro formal, enfim, que aconteceu por falta de atenção do fórum. Uma falta de atenção e um erro muito simples, né? Muito simples. Que certamente não foi causado por Alagoas, porque enviou os números. Lá a computação foi diferente. Eu acho que é o IPEA, né? Que participa com isso. O IPEA tem erros repetidos, né, com relação a isso. E com até mesmo o estupro. Discutimos isso o ano passado. Exatamente. Sobre um erro do IPEA e a nota do presidente do IPEA, que foi muito pior. Então, o Alagoas tem resultados positivos. Sobre a posição do Coronel Lima Júnior, pode ter sido uma reação emocional em razão de estar fazendo tanto, né, a pessoa se dedicar tanto a uma redução, trabalhando tanto e ter seu trabalho maculado por uma questão de uma operação aritmética. Pode ser que ele tenha sido motivado esse comportamento emocionado dele. Mas os números da gestão dele são bastante promissores. Muito bem. Quer dizer, então, o senhor concorda então que a segurança pública está no caminho certo? Ou aquela discussão que a gente vai trazer sempre aqui, a segurança pública, no caso da polícia, por exemplo, ela tem um viés apenas que é combater o crime. O que falta é que as outras instituições se agreguem a isso, não é? E aí não acha que essa responsabilidade, por mais que ele seja grande, não é, o nosso querido Coronel Lima Júnior, acho que é uma responsabilidade que ele está levando nos ombros muito grande de ele sozinho, como secretário de segurança, como aparato da segurança pública, de poder resolver todas as situações. Nós acho que também essa pressão tem causado... Ele tem sido sempre muito cortês, muito tranquilo, mas acho que ele foi firme porque talvez quiseram deixar subtendido que talvez fosse uma coisa proposital, maquiada, para mostrar que 20%... e aí ele reagiu, talvez, por isso. O servidor público, a autoridade pública, ela tem que se habituar aos questionamentos. E às pressões, né? E às pressões, porque ele está sempre cobrado, ele está sempre prestando contas do seu trabalho. Mas com relação a esse peso da segurança pública, por exemplo, mataram um morador de rua essa semana. A facadas. Aí a polícia que fica responsável para desvendar, já desvendou o crime, mas por que não tiraram aquele morador de rua dessa condição? Foi noticiado também nessa semana que os anjos da paz iriam recolher e esses moradores de rua. Se fixam numa casa abandonada na catedral ali, aliás, já denunciamos aqui. Ninguém cobra o secretário da paz por isso. Nem né? a ciência social, né? Quantas vezes foi abordado aquele morador de rua? Ele está no cadastro da Secretaria da Paz, mas vai se cobrar o Coronel Lima Júnior, secretário de Segurança, vai se cobrar a elucidação ao delegado-geral da Polícia, vai se cobrar a prevenção ao comandante da PM, tem que cobrar as outras áreas de Estado. E quando a gente vai verificar, e a gente vai falar mais nisso, como essas coisas não se resolvem no mundo, o Fórum da Segurança fala aqui de Honduras. Honduras tem a mesma essa condição nossa, se prende muito, vai para a cadeia, e a cadeia é dominada por gangues. Tem até uma série na Netflix interessante sobre as mais duras cadeias do mundo, onde as cadeias, como aqui no Brasil, é dominada por gangues, né?
Quer dizer, você enfim, um contrassenso, porque você prende para que ele possa ser ressocializado e volte um pouco melhor para a sociedade, mas ele entra e vai começar, se ele não fizer parte, irá fazer parte de alguma facção, de alguma gangue, de alguma turma, para aprontar novamente quando voltar. E ninguém cobra esse turnover, né, do bandido. Exatamente, no presídio. Por que não se freia isso? Por que não se tem instituições para cumprimento das medidas socioeducativas dos menores? Porque você imagina um policial prender hoje um menor e à tarde e à noite ter que apreendê-lo de novo por outro ato infracional. E os relatos que a gente trata aqui sempre, que pessoas que foram presas, fulano foi preso agora depois de 15 vezes preso, quer dizer, 15, 20 vezes preso e voltou ao convívio da sociedade e continua fazendo a mesma coisa, quer dizer, é terrível, terrível. Doutor Leonardo de Moraes, o que o senhor teria a dizer sobre a questão desse embate dos números? O doutor Flávio já fez aí praticamente uma explanação explicativa, bastante competência em relação ao que realmente aconteceu, vendo o lado da segurança pública e a questão dos números que foram confrontados por erro, inclusive, do próprio fórum. Já foi comprovado que o erro foi do fórum e não da segurança pública, até porque o próprio secretário, como sempre disse desde o começo, sempre pedia e continua pedindo que as pessoas façam os boletins de ocorrências, façam os seus termos circunstanciados de ocorrência, para que isso, estatisticamente, se possa saber qual a área que se tem mais incidência de assaltos, delitos, mortes e tudo mais. Então, ele se isentou realmente com muita precisão, como ele vem fazendo sempre. Na sua opinião, o que o senhor acha que aconteceu? Ou o que você acha que está acontecendo? Está havendo uma maneira, talvez, mais displicente de se cuidar, porque acha, é tão comum, bota qualquer número aí mesmo e tal. Eu creio que não tenha sido isso. Mas esse conflito de informações que acabou causando esse mal-estar, já não coloca a nossa cidade, nosso estado tão difícil em termos de violência, numa situação até mais complicada e delicada por conta desse pequeno erro? É preciso que as autoridades públicas, bem como os responsáveis, pelo menos se entendam, né? E aí, nessa pesquisa que é feita, é necessário que exista um porta-voz. E o porta-voz deve estar em sua posse com os elementos mais fidedignos à realidade que seja possível. Não pode alguém anunciar hoje uma medida que foi feita ou um número realizado em relação ao número de crimes ou qualquer outra coisa, para depois haver uma disparidade. Eu creio que a reação do secretário, que eu também acompanhei pela imprensa, foi uma reação mais enérgica, mas pelo momento e por colocar em crédito o trabalho que foi feito, de repente é uma reação justificada. A gente às vezes não pode criticar muitas pessoas por fazerem isso, porque creio eu que eu teria feito, se estivesse no lugar dele, exatamente a mesma coisa. Então, ainda bem que ficou tudo resolvido. Isso a gente vê bem, né? Sobre essa questão, e aí ampliando um pouco mais essa questão da motivação em relação ao crime, sobretudo em relação a esse morador de rua, né, que foi morto, a gente percebe a omissão histórica do Estado em relação às outras áreas que não seja a segurança pública. É importante que a população saiba disso, que ninguém pode colocar a segurança pública só sob as costas da polícia, não. Porque a gente pode decuplicar o número de policiais, o número de operações, ninguém vai conseguir evitar, não. Ou seja, a polícia não é responsável pelo número de crimes, não. Se alguém comete um crime hoje, ela está pronta. A pergunta é saber por que aquela pessoa entrou naquele mundo. E aí vem a assistente social que foi falha, foi a educação, de um modo geral, que foi muito mais falha do que as outras também. É a questão dos atos infracionais que são praticados. E se um menor, e aí só para deixar claro que se uma pessoa tem idade até 12 anos, criança de 12 a 18 ou adolescente. Se as pessoas com idade inferior a 18 anos praticam atos infracionais e o índice de reincidência é muito grande, significa que existe uma falha muito grande em relação ao serviço que é prestado. Por isso que vem aquela máxima. Para que você venha corrigir uma pessoa pelo seu erro, não basta aprender. Porque ninguém estimula a pessoa só pela consciência, não. Claro. Se eu já estou formado, se eu já tenho uma subcultura de que eu entendo que eu sou um delinquente, ou juvenil, ou adulto, que eu sou um criminoso, é preciso que exista algum tipo de força externa convincente para convencer de que ele não pode ficar assim. E a prisão por si só não é suficiente. Se o Estado, que depende das pessoas, ele não consegue controlar nenhum ambiente em que ele mesmo tem um controle sobre os muros, a hora da alimentação, a cela em que ele fica, se ele não consegue controlar nem aquele espaço reduzidíssimo, imagina a sociedade. Muito bem, doutor Leonardo, eu entendo perfeitamente. Mas por que, então, que nós temos um Código Penal bastante atrasado, caduco, cheio de falhas? Já foi feito alguns remendos, enfim, mas acaba não se fazendo a coisa como tem que ser feita mesmo, né? Se debruçando para fazer a coisa como tem que ser feita. Essas pessoas
que todos sabem que não se ressocializa. Além disso tudo, a sensação de impunidade é muito grande, porque ela é solta várias vezes. Quer dizer, uma pessoa que é solta pela primeira vez, tráfico de drogas, que deveria ficar muito tempo preso, com atenção especialíssima em cima dela, não tem. Aí depois ele é solto. Depois ele vai lá e delinquide novamente. Vai lá, foi preso por porte ilegal de armas, volta a ser preso. Depois é solto porque aí por tentativa de homicídio, tentativa de estupro. E vai chegando uma hora em que essa pessoa, esse cidadão completamente torto na sua característica, não é, de caráter e tudo mais, enfim, de conduta, acaba percebendo que tanto faz, tanto fez. Além da condição emocional dele já estar completamente torta, como o senhor citou com muita competência, acaba ele se sentindo assim, bom, eu vou preso, passo um tempo, conheço um pessoal lá, dou um tempo para a minha vida e depois eu volto novamente. Quer dizer, não acha que está precisando também que as leis comecem a mostrar para essas pessoas de que não pode ser tão branda assim, sem essas brechas, doutor Leonardo? Eu tenho um pensamento um pouco diferente em relação a isso, Wilson. Primeira coisa, nós não podemos falar que o nosso país é um país da impunidade, já que nós pertencemos ao terceiro país em maior número de presos do mundo. Então, aqui se prende muito. Doutor Flávio, e aí você como jornalista, eu imagino claro, também como um grande pesquisador, são testemunhas de que nunca se prendeu tanto quanto hoje. Nunca se investigou tanto quanto hoje. Nunca se existe tantos processos criminais e acusações quanto hoje. Então, nós punimos muito. A questão é que nós punimos mal. Essa é a diferença. Exato. Por isso que, às vezes, que se pensa na correção de algumas distorções que acontecem, para dizer o seguinte, se a pessoa que é pobre comete um crime e é preso, a mesma coisa deveria acontecer com o rico. Houve uma declaração recente de um juiz dizendo que a corrupção ela causa um mal maior do que o próprio homicídio. Já que a corrupção ela mata várias pessoas, o homicídio mata somente um. Eu discordo completamente disso, porque eu creio que matar uma pessoa é muito mais grave do que você causar um grande crime financeiro, né? O crime financeiro ele pode ser recuperado, a vida nunca mais se restaura. Então, sobre essa questão da impunidade, eu penso um pouco diferente disso. Eu acho que se pune muito hoje, mas se pune mal. Acerca da liberação de algumas pessoas, a questão é a seguinte, se a pessoa comete um crime hoje, ele pode ser preso preventivamente se comprovar a necessidade do processo. Ou seja, houver risco de fuga ou risco à destruição de provas. Ele pode ser preso preventivamente. Às vezes, essas pessoas são colocadas em liberdade, por quê? Porque é uma morosidade gigantesca em relação à tramitação do processo. Eu digo isso que acontece muito comigo. Esse semestre, por exemplo, eu quero que as audiências que eu faço, 100%, pelo menos 40% são adiadas. E aí são mais diversos motivos. Às vezes a pessoa não é conduzida ao fórum do Barro Duro, em outros momentos houve alguma falha em relação a alguma intimação, mas o que importa é que a audiência é adiada. Se a audiência é adiada, significa que é um processo que vai deixar de correr, são pessoas que podem ser culpadas, que vão deixar de ser julgadas, mas o importante é o seguinte, é não se confundir basicamente uma prisão preventiva com a pena aplicada. Se eu cometo um crime hoje, eu tenho direito a um julgamento. E aí, se eu for condenado, eu vou cumprir minha pena. Mas enquanto isso não acontece e a liberdade vai ser a regra, é necessário que eu fique em liberdade, sim. Em relação ao tráfico de drogas, por exemplo, nós temos um grande juiz aqui em Alagoas, que é o Dr. Cláudio Lopes. Esse juiz excelente, inclusive com a visão muito humanitária, que é um dos poucos juízes que recebem a família para conversar. Mas ele sozinho cuida de uma vara em que por semana chegam 20, 30 processos por semana. Aí é humanamente E ele possível. faz 4, 5 audiências de segunda a sexta-feira. Então, mais um motivo para que, perfeito, para que a justiça também, né, na questão aí judiciária, também consiga acompanhar esse processo, porque é muito fácil também você fazer lá e joga para lá, joga para o presídio e resolve, amanhã não tem, o juiz atende 2, 3 comarcas, aquela confusão, enfim. Veja como a situação é muito maior do que a gente está debatendo aqui. E aí, isso tudo recai para quem? Para a polícia. E a polícia não pode pagar essa conta sozinha. A polícia tem que resolver, a polícia ela tem que ser o juiz, o promotor, tudo ao mesmo tempo, sem ter a autoridade que deveria ter. Então, isso é que é terrível e você acaba atropelando. Eu estou contando isso para a gente poder chegar nesse assunto, porque eu acho que é o que eu tenho ouvido muito das pessoas que falam, que sentem isso. Poxa vida, as pessoas foram presas. Ok, tá, mas amanhã ele está solto. O policial que prende e daqui a uns 30 dias, 15 dias, ele reencontra aquele delinquente fazendo a mesma coisa, para ele, como agente da segurança pública, é um desrespeito total, quando diz assim, poxa, o que é que eu estou fazendo? Não é? É a sensação de dizer assim, eu não vou deixar para lá, eu vou fazer o quê? Então, a minha vida está em risco. É possível que nas estatísticas de prisões você tenha um maior percentual para tráfico de entorpecente.
Aí depois porte legal de arma, né? E talvez Maria da Penha, violência doméstica e os crimes contra o patrimônio. Então, você poderia ter uma visão, porque nós estamos tratando de estatística criminal. Isso. A gente não está tratando de análise criminal. Isso. Porque a análise criminal é uma coisa muito mais profunda. Mais complexa. E as pessoas deveriam cuidar disso, né? Por que o traficante passa pouco tempo na cadeia? O flagrante foi mal feito? Por que ocorre isso, né? O traficante que foi pego com um porte de arma em seguida, né? Você está formatando a lógica do futuro homicídio. Exatamente. Traficante com arma de fogo, já sabe o que é a cadeia. Exatamente. Para ele, a cadeia já não é mais nenhuma ameaça. Muitas vezes passa por um problema, só para encerrar, pela morosidade do processo. Ninguém quer um processo rápido. Você quer um processo que tenha uma duração razoável. De acordo, se o fato é mais complexo, ele vai demorar mais. Se o fato é menos complexo, ele vai demorar menos. Mas hoje em dia é complicado você chegar aí e trabalhar nessa lógica do processo. Rapidamente, colocando numa sinuca de bico. Não, mas eu estou perguntando para a gente debater isso. Para os advogados, se houvesse alguma determinação que os recursos fossem os mínimos possíveis, 2 recursos apenas, para qualquer que fosse o crime, principalmente os hediondos, você acha que seria razoável? Não, certamente não. E os recursos existem, sabe por quê? Porque existe uma falha pelo juiz. O juiz falha. Então, há um fundamento lógico para cada recurso. Já que o julgamento pelo juiz ele pode ser um julgamento falho, significa que é preciso que haja um recurso para que a decisão seja revista. Por exemplo, em relação à decisão de mérito por questão de fato, só há praticamente um recurso, que é o recurso de apelação. O desembargo de declaração em relação à contradição, omissão é outra questão. Claro. Mas para atacar a decisão que foi feita, só um recurso, que é o recurso de apelação. Só que existem muitos casos em que existe uma falha em relação à própria legalidade do processo, que é a condução do processo segundo aquilo que a própria lei estabeleceu. E aí, muitas vezes, a autoridade judicial, ela, em vez de colocar na decisão o pensamento do Estado e conduzir o processo de acordo com o pensamento do Estado, ele coloca a sua vontade particular no meio. O julgamento moral venceu o direito, o que justifica que a decisão seja reformada. Muito bem, doutor Leonardo. Doutor Geraldo Magela, na sua visão como historiador, eu sempre coloco isso porque a gente vê a evolução ou a involução, enfim. O que está acontecendo? Nós estamos vivendo um momento bastante desrespeitoso um com o outro, a violência, essa esquizofrenia do dia a dia, do cotidiano, de cada um querer ser melhor e mais do que o outro, enfim, entendo tudo isso. Mas há uma omissão também, em todos os sentidos, porque às vezes fala assim, o senhor coloca muito bem isso todas as vezes que discute, se compra sempre que vai fazer a segurança pública, se compra mais viatura, mais arma, mais helicóptero, mais não sei o quê, mais arma, mais bomba, mais não sei o quê, mas não se investe, por exemplo, que as outras instituições possam seguir esse rabo do cometa, por exemplo, como foi citado pelo doutor Flávio, a ação social, no momento em que esse morador de rua foi preso porque esfaqueou o outro por causa de cola, os R$5, o local que dormia, a ação social deveria estar junto da polícia. Na sua visão, o problema está justamente aí, a polícia seria então aquela que teria que resolver todos os assuntos, seria o Superman com o Batman, com todo mundo, a Liga da Justiça seria a polícia, enquanto que os outros só pegam os respingos depois, com os inquéritos muitas vezes feitos na base do desespero naquele dia, naquele momento. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Acho que é uma crônica que a gente se repete nessa análise, né? E é sempre bom, mesmo que se repita, continuar. Porque... Para ver se acorda, né? Mas não sei se a gente tem que botar uma vuvuzela, sei lá o que é, para acordar, né? Aquelas buzinas que tinha antigamente no trapichão, aquelas buzinas de trem. Aquela charanga. A charanga e tal. É que vai desde de quando você acerta, você sai errado. Né? Porque o Chacrinha dizia que quem não se comunica se trumbica. Verdade. Então, a boa comunicação, ela não tem preço. Agora, uma comunicação razoável, uma péssima comunicação, você paga um preço altíssimo. Então, a comunicação sempre da segurança pública no Brasil é muito ruim mesmo. Então, se Alagoas melhorou, e melhorou mesmo, de fato, na apuração das estatísticas, antes era uma esculhambação, não existia, tanto é se alguém perguntar, ao próprio secretário que ficou indignado essa semana, secretário, eu necessito de uma série histórica de 1970 aos dias atuais. Ele não terá essa série histórica. Ele não terá porque na secretaria não tem. Durante anos eu pesquisei isso e todos os documentos, os ofícios que eu fiz para vários dos secretários, todos
todos diziam que esse período não tinha. Então, foi incinerado. Então, o tratamento das estatísticas, ele sempre foi um tratamento de manipulação. Como os governadores sempre manipulam as polícias, sempre, não estou falando que manipulavam, não, hoje continuam. O Flávio citou aqui o caso, não tão recente, mas também não tão distante, do governador Alckmin, na gestão passada. Ocorreu discrepância em números da estatística criminal. Um pesquisador, se não me equivoco, salvo engano, o Túlio Kahn, era um dos responsáveis pela análise desses dados estatísticos. Ele contestou e, a partir daí, ao contestar a hierarquia da segurança pública, ele acabou se demitindo da função que ele tinha lá como pesquisador. Então, quando você tem isso na mão de pesquisadores, não é que pesquisador não erra, todo mundo pode errar, mas você vai ter o instrumental técnico muito mais eficiente, com muito mais chance de você chegar próximo do acerto mesmo e da base científica, do que você treinar pessoas, etc., que por mais dedicadas que sejam, não são estatísticos, não são demógrafos, não são especializados nessa área. Repito, em relação ao passado, nós estamos ano-luz. Nós estamos no primeiro mundo, se comparar hoje com o passado. 20 anos atrás. Não, com 10, com 8 anos atrás. Não precisa ir tanto, não. Falando com 8 anos atrás. Então, melhorou muito a estatística da segurança pública. Mas ela tem que ser uma estatística que mereça a confiança da segurança pública e que sirva de instrumento de planejamento para a segurança pública. Os dados que estão aí, eles servem para um determinado tipo de planejamento. Na hora que eu vou fazer a análise dos dados, e citamos aqui, foi citado aqui o assassinato do morador de rua. Então, como nós não temos uma política de segurança pública, então o anjo da paz, a mulher da paz, o menino da paz, o santo da paz, ele não existe do ponto de vista da relação com a segurança pública. A assistência social não existe, a educação não existe, a saúde não existe, a iluminação pública não existe, a relação com o município não existe. Então, são entes separados no mesmo governo, no governo do Estado, e mais separado ainda com os municípios. Mesmo o município que tem o candidato, que tem o prefeito aliado do governador, estão separados. Porque há uma hierarquização nisso, que é da cultura da segurança pública, de não se integrar. E dos outros que têm medo de se integrar. E como não há uma determinação de governo, diferentemente do que aconteceu em Pernambuco, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, durante algum tempo, isso surtiu efeito. Agora começa a dar para trás essa política, porque isso é uma política de Estado. Isso não pode ser a política do Lima Júnior, como foi do Alfredo, como foi do Davino, como foi do fulano, como foi do Ciclano. Não, isso tem que ser uma política de Estado. Então, nós estamos tratando com mortes, com vida das pessoas, com segurança de uma comunidade de 3 milhões de habitantes, 3 milhões e 300 mil habitantes. Então, isso tem que ser tratado dessa forma, não só com esparro, não só com mídia. Se gasta uma fortuna porque botou lá os coletes, aí o colete não presta, venceu, aí botou os carros, aí não tem a oficina para consertar o carro que quebra, aí não tem o dinheiro para pagar o seguro, aí não tem o feno para alimentar os cavalos da cavalaria lá, então aí vamos pedir aos empresários. Então, essa balbúrdia que a gente já conhece da segurança pública gera isso, a desconfiança. Oficializada já no Rio, né? No Rio de Janeiro, Polícia Civil. Pronto, agora vamos pedir ao condomínio papel higiênico, papel ofício e tudo. E os condomínios estão servindo, pelo menos a nona DP lá do Catete, já está sendo abastecida pela comunidade. Vocês acham que isso futuramente, no futuro bem próximo, nós poderemos ter a segurança pública terceirizada? Já está o prefeito da gasolina, não paga o aluguel, não sei o quê. Você já tem isso informalmente? Também sendo, né? Então, essa discussão da segurança pública e, sobretudo, agora que você vai culpar tudo a crise econômica. Então, se a segurança é prioritária, se a educação é prioritária, se a saúde é prioritária, essas 3 áreas são prioritárias dentro do orçamento. Elas não são prioritárias de discurso, elas têm que ser no orçamento.
na viabilização concreta do orçamento. Então, não dá para o sujeito viajar e não receber a diária. Não dá para o policial ter que ficar comendo quentinha na ponta de rua ou dando uma de migué lá para comer uma quentinha de graça do cara. Por exemplo, no município pequeno, você não pode ter 2 unidades policiais separadas por 100 metros, 50 metros. E ainda é uma realidade. Infelizmente. Quando se fala que se tem um sistema de segurança integrado, como é possível ainda prosperar esse tipo de coisa? Né? Colocando em risco, inclusive, os próprios agentes. Imagina o prefeito pagando conta do policial. Imagina, né? Isso é terrível. Vai fiscalizar quem vai ser fiscalizado. Nós falamos aqui no ano passado bastante sobre o FECOEP. No governo de Théo Vilela, o FECOEP usou acho que 60 e tantos milhões de reais para as comunidades terapêuticas, que é a própria Secretaria do Carimbão, que ficou conhecida a Secretaria do Carimbão, Secretaria do Jardel, que continua nesse mesmo governo. Agora você não sabe nem como é que é gasto o FECOEP. Esse dinheiro do Fundo de Combate à Pobreza não pode ser usado para esse tipo de coisa. Se arrumou um jeito e se usou. Qual é a relação disso com a segurança pública? Zero. Zero, zero, zero. Porque lá você tem centenas de funcionários contratados pelo sistema essa precariedade, serviço prestado. Então, você tem um dinheiro fantástico, você não tem um resultado das comunidades terapêuticas. E uma fidelidade eleitoral, né? Então, exatamente. E aí um esquema eleitoral pesado. E você não vê, por exemplo, se você tem talvez 150, 200 moradores de rua, que vivem efetivamente na rua, convenhamos, se você tiver com esse recurso, você tiver um trabalho científico correto, que envolva a comunidade, até a comunidade vai dar o quilo de sal, o quilo de arroz, o quilo de feijão, etc. Ela se integra, né? Ela se integra. Agora, você tem que ter gestor que mereça a confiança da população, né? Se não for para fazer esse tipo de coisa que está aí, né? Prestação de contas disso. É verdade, é isso bem lembrado, doutor Farré. Não vê a prestação de contas disso, quantos internos estão, quantos saíram, quantos se custa cada um, quantos fugiram. Na recuperação. Isso, e quantos fugiram? Tem uns que fogem e ficam calados porque ele continua valendo até ser feito o novo recadastramento, então ele fica valendo ali dentro e fugiu. E aí o Ministério Público, há uma omissão do Ministério Público. O Ministério Público não tem essa coisa de ser provocado, né? Isso. Quantas vezes nós já falamos aqui? Não só a Justiça. O Ministério Público é o fiscal da lei, ele tem que procurar. Claro, também. O fiscal é aquele que procura. Se o Ministério Público é omisso, ainda é pior. Também, né? O juiz não quis. É bom ter você pode divulgar do MP, tem que procurar. Aprender, né? Tem que procurar. Teve um caso até interessante de um colega meu que é de Pernambuco, ele contando, né? Ele tem um pai que é promotor de justiça e aí na hora ele estava passando com o pai e viu o pessoal pedindo dinheiro no sinal, coisa assim. Aí ele tá vendo aquele monte de gente, tá vendo, ninguém faz nada por esse pessoal. O pessoal aí pedindo dinheiro o tempo todo e ninguém faz nada. Aí o filho falou para o pai, se tu é promotor de justiça e não faz nada, imagine pedir que o povo faça alguma coisa. Isso é um sinal de quê? Que o MP, né, que é órgão que fiscaliza. Claro. Entendeu? Não pode e só o deixar fiscal, que ele não espera o trabalho pronto da polícia, do prefeito para trabalhar. Isso. Ele tem que procurar sim. Bem lembrado. Então, quer dizer, essa mania de dizer assim, me provoque, é uma maneira de dizer, é cômodo. Só para a justiça. Se você vier, quer dizer, o delegado então tem que ficar esperando só que venham as coisas. Vejo então... quando você abre meus olhos. O delegado trabalha com vários informantes aí. Exatamente. Está sempre em busca de tentar coibir o crime e sufocar. Se ficar esperando na delegacia só o que vem o crime... Fiscal de gabinete é muito complicado. Fiscal, né? Aí é só aqueles que matam mosquito, né? Que espera para matar mosquito. Enfim. Bom, nós estamos já chegando no finalzinho do programa. Nós íamos também debater um assunto aqui em relação a que a Alagoas registrou aí mais de um estupro por dia, segundo a pesquisa, né? Só em Maceió foram 158 casos de violência sexual no último ano, 7 a mais do que o ano de 2014. Isso também entra naquela mesma estatística da violência de uma forma geral, não é? Porque uma cidade que talvez esteja já desbravada com a ousadia dos bandidos, que atiram agora em todas as vezes em que a polícia faz uma incursão. Pode observar que a cada 10 incursões, o que não acontecia antes o bandido corria, ele se abaixava, ele se rendia. É possível que a polícia nem ia. Muitas vezes a polícia nem ia. Muitas vezes a polícia nem ia. Porque se você tem um chefe que não absorve a demanda que vem de um combate, você vai se expor a isso, né? Exatamente. Então, a polícia está trabalhando mais, está indo para o enfrentamento, né? E está vendo isso. E é uma coisa que ocorre no mundo todo. Se a polícia vai para o enfrentamento, tem
Baixas de um lado e do outro, claro. Daí o país está crescendo aí as baixas das tropas policiais, né? Exatamente. Quer dizer, por quê? Porque os bandidos estão mais ousados e armados até os dentes. E né? quando não conseguem matar no combate, vão na covardia quando eles estão de folga. Estão de folga ou no bico, né? Aí esse número de mortes com pessoas no bico é 3 vezes maior do que quando está no exercício da função. Essa função. Esse número que você falou sobre a prática de estupros, né? São os casos noticiados. Sim, certamente lógico. Os casos que não são noticiados. Eu acho que seja o dobro. Muito mais 10 vezes mais. Há uma estimativa de seja 10 vezes mais porque a subnotação. E os estupros geralmente acontecem, não é praticado por alguém que está na rua passando e chega uma pessoa que bota a arma na cabeça e obriga para usar praticar. Isso são alguns casos pontuais, né? Isso acontece geralmente em casa. É feito pelos 70%, pais, né? pelos padrastos, pelo amigo que vai levar a pessoa para uma festa e na volta aproveita que a pessoa está embriagada e a obriga a praticar ato sexual. Então, isso acontece geralmente por pessoas que têm uma relação de intimidade maior. Então, imagine uma mulher que é vítima constante de um marido que é violento, que gosta do rapaz, e às vezes acontece, ela ama mais o amor por ele do que o amor a si mesmo, e aí tolera por várias vezes ser agredida, ser estuprada várias vezes na frente dos filhos, porque o marido pode estuprar a mulher. Acontece, basta que ela não queira praticar sexual. Então, as violências forçou, né? se aumentam o número de forma exponencial, né? E certamente nesse número aí de 150 e poucas pessoas, o número real é muito maior do que Só corrigindo a sua frase, o marido pode estuprar a mulher. Às vezes acontece isso. Né? Não, porque pode dar a entender que é parte do casamento, parte do casamento um estupro. Na verdade, o marido tem digamos, ele pode ser réu se acha no crime de estupro. Talvez se ache no não direito. Não que ele possa, jamais pode. Isso é um absurdo. Porque o casamento é como um contrato, né, que diz que o homem tem direito sobre a mulher e tal, sobre o ato sexual, porque ele é marido e mulher. Tem essa história também. Então, o que acontece? Às vezes, o marido da mulher não está bem naquele dia e ele quer e ele toma todas, ou às vezes não toma todas mesmo, força ela e acaba forçando ela a fazer amor com ele ali, né, transar naquele momento, sem ela ter vontade nem conceber. O ato sexual, aí isso é um estupro. Ele é um dever conjugal. O ato sexual voluntário, não o ato sexual forçado. Com consenso, Por isso que havia uma tese no passado para dizer que o marido ele jamais poderia ser autor de um crime de estupro contra a sua própria esposa ou companheira. Claro que isso é uma visão absolutamente equivocada. Arcaica, o marido, né? ele vai estuprar a mulher, ele vai sofrer as mesmas penas que sofreria alguém que não é de casa. Muito bem. Olha, tem tantos assuntos para a gente debater aqui, muito legal a gente debater esse assunto e vejam como a gente toca, como a gente tem um programa Segurança em Foco baseado justamente em temas sobre segurança pública em todos os seus sentidos, a gente tem observado que a gente tem debatido os temas que recorrem para mesmas... as vicinais vão sempre para a mesma principal rodovia, né, digamos assim, que é essa questão da desorganização da segurança pública no país, de uma forma geral, e aqui não seria diferente. Nós temos a segurança pública completamente desestruturada. Quando eu falo desestruturada, sem a condição mínima possível para que os policiais possam enfrentar o crime que se organizou e enriqueceu, não é? Nós não temos, talvez, o mesmo armamento que os bandidos tenham, se quiserem vir. Nós temos, quando prendemos, que a polícia faz o seu papel e tem prendido muito, como foi dito aqui pelo doutor Leonardo, e o próprio secretário de Segurança disse, nós estamos prendendo e muito. Nós estamos desbaratando várias quadrilhas. Nunca se encarcerou tanto. Nunca se encarcerou tanto. Tanto é que o Braga Neto fica desesperado como fazer para poder organizar. A situação dele é complicada. Diz, toma a tua bomba aí. Ele, coitado, tem que fazer aquela coisa absurda. Aí você tem os agentes penitenciários, uma quantidade inferior, né, ínfima, pequena, para atender uma demanda de população carcerária. No dia de visita, que já foi dito aqui, inclusive, por que é só domingo, por que não se fraciona isso? Domingo e quinta, né? É uma festa. Aí é uma loucura, uma quantidade imensa de pessoas, porque o cara leva maconha dentro do ovo, bota dentro do pão, bota dentro da boneca, enfim, uma loucura. E os agentes estão reivindicando melhorias para eles, e por conta disso, como fazer para poder pressionar a segurança pública, para que seja visto os seus pedidos e apelos? Proibindo as visitações. Né? Algumas visitas entram, outras não, causando um mal-estar terrível, como já aconteceu nessa semana, uma manifestação dos parentes que muitas vezes vêm de fora, que não tem culpa, rebelião, né? Enfim, que acaba criando, como o doutor Braga Neto disse, bom, agora eu fiz aqui uma determinação dizendo que se entram para alguns e outros não entra para ninguém.
Porque senão você cria realmente lá dentro do próprio presídio, o cara diz, pô, você teve visita íntima, a mulher trouxe feira, a minha não entrou. Por que não entrou? Aí começa, entendeu? Vejam que ainda é loucura. tratado assim, com um certo amadorismo. É isso que eu quero que a gente debata. Se você for perceber, aí ocorreu aqui em Alagoas, ocorreu também na Papuda. Exatamente, né? Pois é. E ocorre no país todo, porque hoje tem essa rede de comunicação das facções criminosas que comandam os presídios, né? Porque são eles que comandam, não é o Estado. O Estado faz de conta. E isso ocorre. Por exemplo, eu estava falando o exemplo de Honduras. Honduras é um dos países mais violentos do mundo. E o sistema penitenciário é a cópia disso aqui. Entendi. E quando você vai para Filipinas, a mesma coisa. O doutor Braga Neto, por exemplo, ao invés da coisa, ou vai para todo mundo ou para ninguém, todo extremo ele vai prejudicar todo mundo. Sim, vai criar um problema maior. Aumenta, né? Então, porque se você tem, e aí você deveria ter a estatística, quantas famílias vêm do interior? Então, quem vem do interior... tem prioridade. Teria prioridade naquele determinado dia. Perfeito. Quem é da capital, no outro dia. Isso, até porque pode ou fracionar em 3 dias ou 4 dias. Então, você teria uma organização disso. Então, seria muito mais lógico, é o mínimo de organização. Você não vai na portaria do cinema e entra todo mundo de uma só vez. Mas regionalizar os presídios. Porque não tem mais sentido presídios com mais de 500 Sim, isso é outra mas aí fica impossível de você dominar, né? Aí falta a vontade política, né? Sobre essa questão da decisão sobre os extremos, eu acho que se a opção é escolher um extremo, foi escolhido o pior, que em vez de você dar o direito para alguns, você negou para todos. O extremo foi o pior possível escolhido. Mas o que eu vejo agora é que falta uma vontade política em relação à construção de presídios. O que é importante é o seguinte, um juiz, ele é formado para ser juiz. O promotor para ser promotor, delegado, advogado e assim por diante. O juiz não é administrador, não. Para você cuidar de uma rede daquela gigantesca, é preciso que você tenha um grupo profissional. Hoje ele faz tudo. E aí, juntamente com o acompanhamento do juiz, que tem o conhecimento da execução penal, do agente penitenciário, do diretor. Bem lembrado. Como é que você vai administrar alguma coisa se você tem outra formação? Exatamente. E sai da função dele, né? Sai, 10 prisões, hoje, 10 prisões, o 15... tem que ser acionado o doutor Braga Neto para que... Quer dizer, hoje ele é síndico, ele é fiscal, ele é administrador, isso é falência, gerente. Isso é falência. E o CNJ veio a falência do sistema. Em alguns momentos para piorar isso. O juiz, eu digo porque eu tenho uma esposa que é servidora pública da Justiça, e ela constantemente bombardeada com ofícios para enviar num prazo de 24 horas, 5 dias, relatórios estatísticos dos processos que estão naquela vara. Mas demora muito fazer isso, demora 2, 3 dias para conseguir acabar um relatório desse. E você poderia aproveitar um sistema em que todo processo que entra, ele com enter, tal, já mandaria o sistema para lá, perfeito, já com a estatística. Aí, quer dizer, ele não só cobra do juiz que julgue rápido, mas traz para o juiz uma função administrativa que não pertence à sua própria função. E uma pressão então, o juiz tem a função de julgar. Perfeito. Qualquer função administrativa não é afeta ao juiz. Perfeito, muito bem. Perfeito mesmo, muito boa. A discussão hoje foi excelente, como sempre. Companheiros, infelizmente nosso tempo já encerrou, o diretor já está dizendo ali que está encerrado o nosso tempo, mas é que a discussão é tão interessante, tão inteligente vinda de vocês aí, a gente soma muito com isso. Mais uma vez, deixa eu mandar um abraço para o Alfredo Costa, que me parou ontem, dando os parabéns, inclusive, pelo programa. Alfredo é também advogado já aposentado, mas tem a família e sempre está acompanhando a gente e deu uma dica, que já foi dada uma dica, inclusive, até pelo doutor Flávio aqui, de que haja uma interação, que a gente possa utilizar a própria internet para que eles possam interagir junto com a gente, ou um zap, enfim, tudo mais. Doutor Alfredo, então está dado aqui o recado como o senhor pediu. Agradeço pelo carinho da sua audiência, agradecer aqui aos nossos convidados, como sempre. Doutor Leonardo de Moraes, advogado criminalista, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Wilson. Bom fim de semana a todos. Muito obrigado. Doutor Geraldo Magela, historiador, também escritor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Eu agradeço e desejo um bom final de semana para todos. Muito obrigado. Doutor Flávio Saraiva, advogado, delegado, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos, bom final de semana
para todos nós, com muita paz, né? Com muita tranquilidade sempre, né? E a você que ficou ligadinho com a gente, muito obrigado também pela sua participação, obrigado pelas dicas. Continue participando com a gente no 3377-9097, dê uma ligadinha para cá. Nós temos também o nosso WhatsApp 98107-9872, 98107-9872 é o nosso WhatsApp. Mande suas mensagens, suas informações, críticas, sugestões, enfim, interaja junto com a gente. É importante, porque todos nós temos um interesse em comum nisso tudo, né? Um objetivo só, que é tentar não só a crítica, mas também algumas ideias importantes para que a segurança pública possa, com humildade, entender e aceitar que esse debate é muito importante para que todos nós possamos tentar minimizar ou resolver os problemas que estão acontecendo em nosso estado e, logicamente, nossa capital, Maceió. Obrigado pela participação. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, a partir das 9h30, com mais um tema debatido aqui no Segurança em Foco. Até lá, bom final de semana.